Muito boa noite, amigos de todo o estado de Santa Catarina. Está começando mais um Conexão ND nessa noite de quarta-feira, né? E hoje a gente vai falar de turismo, hein? Turismo, cultura. Porque você sabe, você que mora aqui em Santa Catarina, vários lugares aqui do nosso estado têm uma cultura muito própria, né? Então a gente sabe que tem a cultura italiana, lá no sul do estado principalmente, a cultura alemã, cultura holandesa também e a cultura açoriana, aqui na Grande Florianópolis. Então a gente vai passear um pouquinho pela cultura açoriana, até porque nós temos aqui hoje o projeto, né, Viva Açores, que pretende resgatar cada vez mais essa cultura açoriana aqui em Florianópolis, mostrando o que veio de melhor lá dos Açores para cá. E agora a gente vai fazer um bate-papo aqui bem bacana, bem gostoso com o superintendente de turismo de Florianópolis, Vinícius de Luca, que já está aqui com a gente. Boa noite, secretário, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Alexandre. Prazer estar aqui. Opa, prazer também recebê-lo aqui. A gente está sempre comentando aqui um pouco desse projeto, né? Muito bacana de resgate aí da cultura açoriana. Eu acho que mais do que resgate, eu acho que é a valorização da cultura açoriana que está muito impregnada aqui ainda em Florianópolis, né? E tem várias entidades, vocês principalmente também de turismo, acabam podendo explorar muito isso, né? Ah, não tenha dúvida. A cultura está intrinsecamente ligada ao turismo na maior parte dos destinos fortes do mundo inteiro e do Brasil também. Então, Florianópolis não pode se furtar e ficar fora desse movimento e, claro, aproveitando aí os 275 anos da chegada dos açorianos e aproveitando os 350 anos da cidade que vai acontecer no ano que vem, né? Verdade, verdade. Duas grandes datas, né? Exato. E vai ter muita comemoração, imagino eu. Sem dúvida, sem dúvida. As comissões já estão elaboradas, já estamos trabalhando. Ah, legal. Então a gente mais para frente vai contar essas novidades também, né, secretário? Maravilha. Agora, quando a gente fala de turismo açoriano, né, a gente sabe que Florianópolis tem vários traços da cultura açoriana, principalmente na arquitetura, né? A gente ainda guarda não só aqui no centro da cidade, mas em alguns bairros aqui também, né? Como é que você vê hoje esse turismo açoriano em Florianópolis? Certo, as características açorianas estão presentes no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Quer dizer, quando a gente vai para o sul da ilha, vamos pegar um exemplo, né? A gente vai para o Ribeirão da ilha, é impossível a gente não olhar para o casario histórico do Ribeirão da ilha todo, né? As nossas igrejas aí em todas as regiões da cidade. Mesma coisa, vai para o norte da ilha, vai passar por Santo Antônio de Lisboa, né? Olha o nome aí, né? É Quer dizer, verdade, Santo Antônio. Então a gente tem essas duas primeiras freguesias de Florianópolis, né? Que são já há muito tempo atrativos turísticos importantes aqui para a região. A gente tem, inclusive, alguns trabalhos importantes que foram feitos em termos de revitalização nos últimos anos nessas duas regiões. E tem uma relação interessante, Alexandre, que perceba, além do casario histórico, que por si só já atrai muitos turistas, né? Sim. A gente tem uma relação muito próxima, né, nessas duas regiões com a gastronomia, né, que não deixa de ser cultura também. Sim. Né? Então a gente tem nessas duas regiões de colonização e traços ainda muito marcantes, eu diria mais até do que traços, mas uma estrutura açoriana muito marcante. É verdade, é verdade. Nós temos os nossos dois principais locais da maricultura, por exemplo, né, tanto lá em Santo Antônio quanto no Ribeirão da Ilha, e Caieira, etc. Mas nós temos essa simbiose, por assim dizer, da cultura com uma cultura que veio há pouco mais de 25 anos para Florianópolis, que é a cultura da ostra, por exemplo. Então, todas as culturas, elas, eu não vou dizer que evoluem, mas elas vão se moldando à contemporaneidade, né? E em Florianópolis, naturalmente, isso não é diferente, e eu faço sempre essa relação, né, da questão cultural, arquitetônica, cultural, na raiz mais profunda da coisa, com as transformações mais recentes relacionadas, por exemplo, à gastronomia, trazida especialmente pela ostra nos últimos 25 anos aqui para Florianópolis. Né? Verdade. E a ostra, na verdade, bastante forte no sul da ilha, principalmente ali, porque tem os restaurantes até especializados nisso, né? Quer dizer, acabou sendo muito forte e a gente percebe que tem turistas, até os donos dos restaurantes até comentam, né? Olha, vem gente de São Paulo, de helicóptero, empresários, né? Para cá, na hora do almoço, só para almoçar ostra em Florianópolis. Isso é impressionante. É impressionante. Tem um dado interessante que sempre que eu falo as pessoas ficam muito curiosas, né? Nós fizemos a última pesquisa que fizemos antes da pandemia, 19 para 20 na temporada, nos nossos centros de atendimento ao turista e também, como Florianópolis participa de um projeto de destino turístico inteligente, nós temos espalhados mais de 200 cartazes que as pessoas, os turistas, podem preencher lá, formulários, etc., e fazer parte da pesquisa. Em 2019 para 2020, nessa temporada, nós recebemos pessoas de 153 países em Florianópolis.
Puxa, 153. bastante. Então as pessoas falam, vem gente de tudo que é lugar. Vem mesmo. Vem mesmo. É claro que 80% vem do Cone Sul, mas 20% vem de outros lugares, né? Sim. Às vezes vem uma pessoa de um lugar ou outro, mas são pessoas de 153 países nos visitaram na temporada 19 e 20. Então isso mostra aí que Florianópolis é uma cidade cosmopolita cada vez mais, uma cidade que está se preparando para os desafios que a urbanidade e que o desenvolvimento impõe, quer dizer, e que está impondo ao mundo inteiro, não só para a gente, né? Quer dizer, as questões relativas ao meio ambiente, questões relativas à mobilidade, questões relativas à segurança pública, e Florianópolis tem se preparado bem e o turismo está acompanhando essa questão. O turismo de Florianópolis há muito tempo deixou de ser só sol e praia. É verdade, é verdade. Aliás, quando a gente fala de turismo o ano inteiro, que a gente já comenta isso, né, há algum tempo e tal, eu acho que de uns anos para cá, o turista de várias partes do Brasil mesmo e até do mundo, né, acabaram descobrindo realmente que Florianópolis funciona também fora desse eixo das praias apenas, né, como turismo gastronômico, que você falou agora há pouco e tal. Agora, como é que entra, por exemplo, a gente pega o Ribeirão da Ilha e a gente que passeia muito, transita, né, por esses lugares, a gente percebe que ainda tem muitas questões culturais bem arraigadas ali e muito fortes, né, no Ribeirão da Ilha, em Santo Antônio de Lisboa também, que são os dois polos aqui, né, norte e sul da capital. A prefeitura, como é que ela vê nesse entrosamento entre a comunidade, quer dizer, as instituições, para poder cada vez mais melhorar a estrutura turística? Porque o que muita gente fala ainda é que, assim, às vezes falta um melhor atendimento, falta um pouco mais de abrir mais espaços até para novos empreendimentos e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso, até pensando já no futuro do turismo aqui na capital? Perfeito, perfeito. Alexandre, Florianópolis recebe no mínimo 6 milhões de turistas todo ano. 6 milhões? 6 milhões todo ano. Aproximadamente 1 milhão na temporada e 5 milhões ao longo, né? Depois do carnaval até dezembro, né? Esse número, durante o ano, nós passamos o número que recebia na temporada só em 2001. Até 2001 vinha mais gente só naquele período do mês de janeiro ali, do que nos outros 11 meses, mas já faz mais de 20 anos que isso mudou e a cada ano vem aumentando. Não quer dizer que em janeiro está vindo mais gente, mas que está aumentando essa vinda de pessoas para cá depois do carnaval até dezembro. E esse é o objetivo de toda a gestão pública municipal de turismo, né? Quer dizer, é diminuir a sazonalidade, quer dizer, se aumentar a demanda nos períodos de baixa, de março a novembro, e aumentar aí o gasto médio diário desse turista, né? A gente costuma dizer, isso não é nenhuma exclusão, ou coisa, não queremos mais turista, muito pelo contrário, não é isso. Mas a gente costuma dizer que é preferível 100 mil turistas gastando R$1.000 por dia do que 1 milhão de turistas gastando R$10 por dia. Isso não tenha dúvida que para a estrutura urbana de qualquer lugar é fundamental. E todo o trabalho que toda a gestão pública municipal de turismo faz para amenizar a sazonalidade tem muito a ver com a questão cultural. É claro que Florianópolis há mais de 20 anos se tornou também referência em turismo de eventos. Há mais de 20 anos a gente já está num ranking internacional entre as cidades brasileiras que mais sediam eventos internacionais. Então já fomos terceiro, quarto, quinto, agora a gente está em sexto. Então é São Paulo, Rio, depois a gente ali do terceiro ao 10º muda todo ano, mas a gente é extremamente competitivo nos eventos. A gente é extremamente competitivo também no entretenimento. Deixamos de ser o zero da BR-101, que a turma falava, o show vem para cá, Porto Alegre, depois vai para Curitiba, coisa e tal. Florianópolis recebe shows nacionais, internacionais, aos montes, naturalmente que a maior parte na temporada, para aproveitar o grande fluxo de pessoas aqui e as próprias férias dos moradores regionais, mas sem dúvida alguma que deixamos de ser o zero também no aspecto do entretenimento. E o que tem se dado bastante ênfase ultimamente, e aí alavancado principalmente pela gastronomia, nesse caso que eu vou citar, é o nosso selo, a nossa chancela que conseguimos lá em 2014, junto à Unesco, como Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Então a gente tem, e a gente faz uma meia-culpa, a gente que eu digo, não só a Prefeitura, mas a sociedade civil organizada, a Prefeitura faz parte do grupo gestor, e a gente percebeu, talvez aí ano passado, que estávamos utilizando com menos força do que poderíamos utilizar essa chancela que o mundo inteiro conhece, mas a gente não dá muita bola. Não, é legal, mas e aí? Então a gente está fazendo bastante força para
popularizar essa marca, porque Florianópolis sim, tem uma gastronomia de referência e não é só frutos do mar, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem restaurante e outros ambientes gastronômicos de tudo que é tipo. A gente pode citar alguns exemplos até comerciais, aí, mas complexos, assim, a Pátio Milano, Armazém Rita Maria, o Complexo CFL, quer dizer, esses aspectos totalmente contemporâneos, né? Sim. A gente encontra o que tem aqui, não em termos da comida em si, mas o ambiente, a gente encontra em Roma, a gente encontra em Barcelona, esses espaços compartilhados, né? Lá na Mercadoteca também, quer dizer, a gente tem no mundo inteiro o que já tem em Florianópolis também. E a gente tem trabalhado muito com os chefes, tem trabalhado muito com as instituições de ensino para popularizar justamente isso, para poder fazer com que as pessoas venham para cá, não só na praia durante o verão, não só para os eventos, não só para as baladas, mas também buscar atrações culturais aí com a ênfase na gastronomia. E a gente tem um diferencial, nesse caso um diferencial, tem gente que acha positivo, mas tem gente que acha positivo, para o fluxo turístico é negativo, não dá para comparar o clima de Fortaleza ou do Nordeste inteiro com Floripa em julho. Sim. Então ninguém vem para cá de abril a outubro para tomar banho de mar. Claro. Então a gente tem que ter atrativos e mais do que isso, produtos que agreguem esse tipo de atrativo. Essa questão dos produtos, né, já é um gancho para esse papo aqui, para a gente tentar desenvolver um pouco isso mais, porque a gente fica pensando assim, bom, mas será que ainda falta incentivo, talvez, ou até o interesse mesmo de alguns empresários de trazer alguns empreendimentos para cá, como... Agora a gente viu uma explosão aí, talvez, de cafés, né, as cafeterias e tal, já tem bastante também. Mas outros, talvez outros tipos de restaurante, de empreendimentos mesmo, de entretenimento, para que as pessoas possam vir também ao longo do ano. Depois da pandemia, a gente sabe, né, que houve uma queda um pouco grande por causa da questão de emprego, trabalho, muitos fecharam seus empreendimentos, etc. Mas agora as coisas estão retomando, né, a economia e tal. Você acha que tem esse incentivo agora, ou precisa mais de incentivo para trazer mais empreendimentos para cá, principalmente de entretenimento? Sim, esse é um assunto muito importante para a Floripa e precisamos, de fato, de novos atrativos e depois esses atrativos estejam nos pacotes. Né? Também, Hoje inclusos, em dia, né? Inclusos nos pacotes. Hoje em dia, você vai lá no Google pesquisar viagem para a Floripa, você vai achar milhões de opções, milhões. Conteúdo bacana, diversas agências vendendo, pacote aéreo, rodoviário, com hospedagem, mas raramente ou dificilmente você vai encontrar hospedagem com alimentação junto, um restaurante junto, ou visita uma fazenda de ostra, ou uma trilha junto, né? E a gente, quando a gente viaja para outro destino, a gente encontra isso. Sim, o pacote já vem pronto, né? Quer dizer, por que não pode ter um parapente no pacote? Né? Por que não pode ter um passeio diferente? Que a gente tem aos montes. Para fomentar isso, a gente lançou, no ano passado, 2021, um edital para aglomerar esse pessoal menor, digamos assim, menor no sentido de não ter condições de ir para uma feira conversar de igual para igual com uma operadora grande. Então a gente reuniu, a Prefeitura reuniu, eu chamo de dossiê, né? Então são 52 atrativos para serem inseridos nas grandes operadoras para esse pessoal poder se profissionalizar. Porque tem um troço que é interessante e tem um clichê que eu não concordo, que é o seguinte: precisamos primeiro arrumar a casa para depois trazer turista. Isso não acontece. O turista começa a vir de forma orgânica e aí o pessoal começa a ver, opa, se eu fizer um empreendimento vai dar certo. Então, com esse fluxo que já existe em Florianópolis, a gente conseguiu essa turma que trabalha não 100% focado em turismo, mas o trabalho que a gente fez nesse dossiê que montamos é um dossiê completo com horário, como é que funciona, qual é o preço, quem atende, quer dizer, para transformar num pouco mais profissional esse pessoal, para ter condições da Prefeitura, como fizemos, mostramos para as 4, 5 maiores operadoras, olha, a gente tem esses 52 aqui que são grandes atrativos, mas são pequenos, não conseguem investir, às vezes, 10, 20, 50 mil reais para estarem nas grandes feiras, para inserir esse atrativo e fazer o atrativo virar produto. Só assim a gente aumenta o gasto médio diário do turista, que a gente sempre fala. Claro. Né? Senão a pessoa vem, e a FEComércio ajuda muito nas pesquisas, né, na temporada. O pessoal vem para Floripa e compara com as outras cidades do litoral catarinense, aqui a gente tem um gasto médio muito baixo, porque a pessoa vai para a praia e qual é o atrativo que ele tem que pagar para ir? É difícil achar.
Sim. Né? Claro que agora tem o Museu de Floripa, fenomenal, mas em janeiro o pessoal não vai para o museu lá no centro, só se chover, coisa e tal. Então, a intenção é o quê? É trazer esses atrativos. O último grande atrativo que a gente tenha, se a gente fazer um esforço, a gente não vai achar, porque os grandes atrativos são naturais, não são criados pelo homem. Claro, né? Um atrativo turístico, Floripa, é o natural. Sim. E depois a gente vai, a partir desse atrativo natural, trazendo coisas complementares. Mas tem um aspecto que é importante, Alexandre, só para acabar essa pergunta. Sim. O custo da terra em Florianópolis é muito alto. Ah, isso é verdade. Esse é um aspecto que é complexo. Que o plano diretor vai começar agora a discutir de novo, ou rediscutir, né? Exatamente. Entendi. Então, isso é muito importante porque, inclusive, eu estava passeando no centro da cidade com meu filho de 10 anos. Ele falou, pai, por que não tem comércio embaixo dos prédios? Olha só, Eu falei, pergunta dele. Né? Porque ele falou, a gente estava conversando, eu e minha esposa, sobre os preços dos condomínios, né? Está muito caro o condomínio, não sei o quê. Sim. E ele falou, mas pai, olha só, se tiver um monte de prédios aqui, mas se tiver comércio embaixo, eu falei, filho, em algumas regiões da cidade não pode. Né? É só mais no centro que pode isso. Ele falou, mas isso tem que mudar. Uma criança de 10 anos, 10 anos já tá fez esse diagnóstico. Né? Então, tem esse aspecto. E tem um outro aspecto também, que talvez tenha começado a mudar de uns anos para cá, que é a tal da insegurança jurídica. Ah, também. Quer dizer, o cara olhava para cá e falava assim, eu não vou investir em Floripa, eu vou para outro lugar, porque lá em Floripa é muito complicado. Não, Aí lá afugenta, vai, né? Acaba... vai demorar muito. Aí o cara, não, eu estou com meu dinheiro para investir agora. Ou estou com um projeto para captar financiamento agora. Não adianta eu ficar 2, 3, 4 anos esperando. Então, esse processo de tornar mais seguras as questões jurídicas é um processo que tem acontecido de forma bastante perene e sólida nos últimos anos, para justamente a gente ter condições de ter novos atrativos turísticos aqui. Porque hoje em dia a turma também olha um terreno e fala, bom, se eu colocar um prédio aqui na beira do mar, eu vou vender tudo e vou ganhar dinheiro. Por que eu vou me arriscar empreendendo num outro segmento de atrativos turísticos, sendo que eu vou ter que investir algumas dezenas de milhões de reais e não vou ter uma segurança, uma garantia que vai dar resultado. Então, o interesse da Prefeitura e os empresários que têm nos procurado, eu posso dizer que estou há quase 6 anos na Prefeitura, dezenas de grupos empresariais vêm e, olha, a gente quer investir, vamos buscar um terreno, vamos buscar um espaço. A turma se preocupa um pouco com o valor da terra, né? Mas a gente está fazendo um esforço grande para trazer esses novos atrativos que outras cidades têm conseguido captar, em virtude, não de política pública, mas em virtude principalmente do valor da terra. Sim, e essa questão do valor da terra, até estava conversando com o Michel Bittman, que é o secretário de mobilidade e tal, e ele falou realmente que assim, a gente precisa pulverizar um pouco essa coisa, por exemplo, do centro da cidade aqui, beira-mar tal, onde o preço do metro quadrado é extremamente alto, né? E muitas vezes as pessoas vêm de Palhoça, Biguaçu, São José, para trabalhar aqui. Quer dizer, aí gera o trânsito e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas precisam se deslocar muito para poder sair de casa e vir trabalhar. E não conseguem morar no centro de Florianópolis porque é muito caro. Né? Não tem como você alugar um apartamento aqui porque sai do orçamento. Né? Então, quer dizer, o plano diretor ele percebe também esse problema para poder pulverizar e levar isso para os bairros, a estrutura para os bairros também. Né? E aí talvez o turismo até consiga se desenvolver um pouco mais, ou expandir um pouco mais também. Talvez seja essa a lógica. Perfeito, é a criação de novas centralidades, né? Novas centralidades, quer dizer, por que a pessoa dos ingleses tem que vir para o centro todos os dias, etc. É claro que ingleses já seria a 14ª cidade catarinense em termos de população, só ingleses, né? Então já tem uma gama de serviços um pouco maior do que bairros menores. Sim. Mas eu citei o exemplo dos ingleses, porque são mais de 30 quilômetros, um fluxo constante de pessoas, mas assim, cada bairro tem que ter as suas centralidades com opções de comércio, de serviços e, consequentemente, não dependermos aí do centro da cidade para ser a mola propulsora. Claro que o centro sempre vai ser o centro, como é no mundo inteiro, em todo local, cidade aí de grandes, não só de 500 mil habitantes, como é o caso de Floripa para cima, mas na cidade, claro, que tem o seu charme, tem uma robustez comercial e de serviços muito significativa, mas existem bairros que se desenvolvem e têm que se desenvolver de uma maneira mais robusta. E o novo plano diretor proposto, acredito que vá nesse sentido para a gente conseguir evoluir bem. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta e trazer aqui uma comparação até para o pessoal de casa. Quem viaja muito aí para os Estados Unidos, né? Por exemplo, Miami, vamos fazer uma comparação aqui com Miami. Todo mundo fala muito da estrutura que Miami tem, que não tem a mesma beleza natural que nós temos aqui em Florianópolis, né?
E essa beleza natural, claro, é que chama muita atenção. Miami não tem tanto essa beleza, mas tem uma estrutura turística, claro, uma cidade muito mais antiga, só que conseguiu se desenvolver. Eu quero ver assim, como é que Florianópolis, será que tem essa capacidade para poder se desenvolver tal qual Miami, por exemplo, ter alguns grandes empreendimentos? Será que o norte da ilha, o sul da ilha, tem aqueles tipos de empreendimentos capazes de entrar realmente num pacote turístico e que a pessoa lá no Pará, por exemplo, comprou para vir para cá, para ir, por exemplo, no Nostradamus, junto com aquele pacote? Então a gente vai fazer essa comparação, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com o nosso Conexão ND, com o superintendente de turismo Vinícius De Luca. Até já! Hoje estamos viajando um pouquinho aqui pelo turismo de Florianópolis, turismo açoriano aqui, junto com o nosso superintendente de turismo de Floripa, Vinícius De Luca, que está aqui com a gente, dando essa honra aqui de a gente conversar sobre turismo, que é algo tão importante aqui para a nossa capital do estado e para todo o estado de Santa Catarina também. Mas a gente estava falando um pouco dessa comparação que muita gente, as pessoas fazem, por exemplo, poxa, eu vou para Miami tem uma estrutura tão bacana e não tem a mesma beleza que Floripa tem. Um dia Florianópolis, você acha que pode chegar a ser uma Miami, por exemplo? Mal comparando, claro, enfim, mas será que tem como a gente ter esses empreendimentos que lá eles oferecem e que aqui a gente está já caminhando mais ou menos? Olha, eu acho que essa comparação e a gente sempre que viaja faz a comparação, pô, eu fui em tal lugar, não tem isso, em Floripa não tem, faz parte, né? Faz parte, E é um exercício de benchmarking interessante que quando a gente viaja, pessoa física, fora da prefeitura, a gente também sempre faz. Essa coisa de procurar melhores práticas e como é que faz, né? É claro que comparar com um país como os Estados Unidos chega a ser um pouco deprimente para a gente, porque a estrutura, em todos os sentidos, é muito mais elaborada. Completamente diferente. De qualquer maneira, eu vou fazer um link com outro segmento muito importante da economia de Florianópolis, que é a tecnologia. A inovação como um todo, para abranger um pouco mais, né? Boa. Os grandes investimentos que têm sido feitos aqui têm a ver com a tecnologia. Mas tecnologia também é serviço. E muita gente que tem investido na tecnologia, os empreendimentos acabam trazendo um público de uma faixa de renda mais alta, e esse pessoal naturalmente exige serviços com mais qualidade, e naturalmente ou o autóctone, morador local, ou quem veio de fora para empreender, ou alguém vem de fora para empreender para dar esse suporte, né? O Novo Campeche é um exemplo. Um exemplo. Hoje o metro quadrado mais caro da cidade não é na Beira-Mar nem em Jurerê, é no Novo Campeche. Olha só. Então, quer dizer, muito por quê? Porque era um local que surgiu agora, prédios novos, com uma estrutura urbana adequada, com acesso tranquilo do sul da ilha para o centro agora resolvido, e com as empresas, as pessoas que gostam da natureza, quer dizer, estão próximas do mar, e ao mesmo tempo não querem pegar fila do norte para cá, etc., para o centro. E, ao mesmo tempo, a gente tem recebido um contingente de pessoas, muito por conta do pessoal da tecnologia, da inovação, que é o pessoal nômade digital. Nós lançamos ano passado, em parceria com o aeroporto e com o trade turístico como um todo, um projeto chamado Retoma Floripa, e depois da pandemia, coisa e tal. E o Retoma Floripa, um dos projetos foi o projeto Travel Office, transformar Florianópolis na capital Travel Office do Brasil e na capital nômade digital, né? E a gente se surpreendeu muito positivamente porque numa grande pesquisa mundial com mais de 300 mil respondentes, 6 cidades da América do Sul foram citadas como destinos para nômades digitais. 3 brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Opa! Quer dizer, então a gente percebe isso, e claro que a gente talvez olhe para o ano passado não perceba, ou para o ano que vem não perceba, mas se a gente pegar e se afastar um pouquinho em termos de tempo, há 10 anos vinha um mochileiro, vinha coisa e tal, mas não vinha aquele profissional que pode trabalhar de outro local, de outra cidade, desde que ele esteja conectado à internet e com conforto, ou no seu coworking, ou no seu meio de hospedagem, e que ele consiga qualidade de vida com possibilidade de obtenção de renda com o seu trabalho à distância online. Então, a gente tem uma mudança de perfil também
e aí é o ano inteiro, não é só a temporada, Sim. a partir desses investimentos nas empresas de inovação, que traz gente com poder aquisitivo bacana, que acaba utilizando a estrutura e exige, de certa forma, que essas estruturas sejam melhoradas. Especificamente grandes atrativos, nós temos aí um mapeamento de espaços importantes que a gente pode utilizar. Nós temos todo um eixo na SC 401, porque o investidor ele vem procurar onde já tenha fluxo, né? Sim. Dificilmente ele vai fazer um grande investimento de centenas de milhões de reais, fazendo uma aposta, mas aqui não passa ninguém na frente. Não. Né? Então nós temos um eixo muito grande na SC 401, por exemplo, de desenvolvimento extremamente relevante. É claro que depende aí de uma série de coisas. O dono da terra quer vender, quer entrar de sócio, quanto custa, Claro. né? Quais são as condições para colocar. Tem mobilidade, tem como chegar. E, ao mesmo tempo, o sul da ilha me parece também mais uma bola da vez na região do Novo Campeche e na região do Rio Tavares. Verdade. Essa região tem se desenvolvido e tendo uma estruturação muito significativa a ponto da gente receber mais pedidos de informações sobre investimentos nessa região do que na região norte, por exemplo. Olha só. Uma outra região que talvez tenha sido ao lado de Canasvieiras, a região que se desenvolveu primeiro em termos de turismo aqui foi a região da Lagoa da Conceição. Certo. Então agora a Lagoa da Conceição está passando por um verdadeiro choque de ordem e de reestruturação. O prefeito Topazio está à frente disso, com todo o secretariado municipal participando das reuniões, com uma parceria muito firme, muito justa com a Associação dos Moradores da Lagoa, Amo Lagoa. Para a melhoria urbana daquela região do centro, vem aí a nova ponte da Lagoa, que traz questões de meio ambiente, de reoxigenação da lagoa, em virtude da abertura daquele espaço, da ponte do centro da lagoa, e todo um processo grande de reurbanização. A Rendeiras vai acabar, né? Quer dizer, atrasou, a empresa atrasou várias vezes, mas vai acabar agora, a via vai acabar agora em agosto. Da Lagoa para Joaquina também já acabou, quer dizer, foram obras interessantes numa região tão importante que vai ter mais agora ações da prefeitura e em parceria com a iniciativa privada, quer dizer, o mix comercial tem que ser adequado para que o público de qualidade volte a frequentar a Lagoa. E a região da Lagoa, especialmente no Morro da Lagoa, sabe, Alexandre, tem sido um local muito procurado para novos empreendimentos. Ah, é? Muito procurado. Tipo meios de hospedagem e meios de hospedagem de luxo, por assim dizer, ou de não de luxo, mas de selo, de nicho específico, né? Então, não estou nem falando dos mais de 50 hostels que temos na Barra da Lagoa hoje em dia, muitos deles de proprietários de Israel. A pessoa veio para cá e hoje nós temos aí o 7º país que mais nos procura na temporada, o pessoal de Israel, muito por causa do trabalho. Só, não sabia não. Mas o pessoal está buscando fazer projetos aí de 30 unidades habitacionais, 20 unidades habitacionais, com nichos específicos. Um deles, por exemplo, que o pessoal está pesquisando, a gente espera que saia naturalmente, é específico para travel office, para nômade digital. Quer dizer, uma pegada contemporânea, com piscina, sim, claro, com lazer, mas com uma estrutura de negócios, de trabalho, para possibilitar que esse público, em geral jovem, extremamente conectado e que ganha muito bem, fique hospedado não só por uma semana, 2, 3, mas que fique por vários meses, né? Agora, eu vejo assim, ó, que a prefeitura ela tem uma preocupação também, claro, a gente, como você está dizendo, Florianópolis tem um potencial de inovação, de tecnologia muito grande, tem vários polos, né? Nós temos a CAT ali no Primavera Garden, que é um lugar espetacular. A gente tem várias questões dessa que desenvolve muito a ilha, né? Florianópolis. Mas eu vejo essa preocupação de não deixar só Florianópolis ter essa modernidade, digamos assim, mas ter o resgate também cultural, para que Florianópolis tenha aquele selo, tenha, olha, nós viemos dos Açores, né? Tipo, nós temos essa marca dos Açores. Como é que a prefeitura vê isso desenvolvendo, né, essa marca, que a gente percebe, por exemplo, a Roseli, lá da fundação, né, trazendo sempre a questão do boi de mamão, e o boi de mamão, na verdade, não veio dos Açores, né, mas é uma cultura que acabou se estabelecendo. Quer dizer, como é que você vê a valorização disso para que Florianópolis conviva, né, as pessoas consigam conviver com essa busca pela inovação, pela modernidade, por empreendimentos modernos, inovadores, mas também sem deixar de lado a cultura? Como é que pode equilibrar isso? Perfeito. A cultura tem que estar sempre junto, não podemos nos perder e virar uma terra nova, sem as raízes, né, sem as tradições, né?
Que isso atrai também, né? Atrai, isso sem atrai dúvida. muito. Eu vou dar exemplo, justamente falasse da Roseli Pereira, a Roseli que era superintendente da Fundação de Cultura, mas agora ela está como diretora de marketing lá no turismo. Ah, né? legal. E a gente chama ela de gerentona do Largo da Alfândega e do Mercado Público. Isso, ali ela está dominando. Então, você pega há 5 anos, olha só, né? O Mercado Público hoje tem um calendário de eventos. Está acabando agora, dia 3 de julho, vai ter o último dia do Festival da Tainha. Vai ter show das Aranhas, 15 horas, aberto ao público. Vai ser um espetáculo, um movimento muito grande do mercado público. O Largo da Alfândega é totalmente revitalizado, com aquela estrutura que imita a renda de bilro, de ferro, mas ficou fantástico. O próprio prédio da Alfândega também foi entregue recentemente, quer dizer, toda uma área nova que agora tem vida. Se pegar há 3, 4 anos, era um troço meio acinzentado, um troço meio, né? Ninguém frequentava, porque era feio, coisa e tal. Então, esse espaço, a exemplo do que vem por aí pelo Centro-Leste, a exemplo do que foi feito também na cabeceira das pontes, é um espaço importante de uso cultural. Né? Então, você pode perceber também pelas últimas ações da Prefeitura, nós temos um centro cultural no Rio Vermelho agora. Nós temos um centro cultural recentemente inaugurado na parte continental, naquele prédio que estava abandonado há muito tempo, ali próximo ao Parque de Coqueiros. Né? Além de um trabalho muito bem feito pela Fundação Franklin Cascais, fica o registro aqui tanto ao Fábio Botelho, que era o superintendente, quanto ao Marcinho, que é o novo superintendente, nem tão novo assim, que já faz alguns meses, mas tem feito um trabalho muito grande nessa... eu não gosto de usar o termo resgate, os historiadores também não gostam de usar o termo resgate cultural, mas nessa valorização da cultura. Você pode perceber aí, a gente tem mostra de Pão por Deus, a gente tem a Festa do Divino. Quem esteve aqui em Florianópolis e as comunidades perceberam que todos os grupos de Festa do Divino receberam apoio financeiro da Prefeitura, estruturação, e isso é trazer a cultura para o dia a dia. Receberam até a visita dos açorianos, né? Aqui na prainha, por exemplo, trazendo a coroa. Foi um momento muito bonito ali, quer dizer, mostrando que Florianópolis tem esse contato ainda muito forte, né? Exato, sem dúvida. E essa relação Açores-Floripa vai se tornar cada vez mais forte, especialmente nesse ano de aniversário da vinda deles para cá. Já tem até um grupo que é comandado pelo Marcinho da Franklin para a gente fazer uma série de ações, e não é só a gente da Prefeitura que faz parte, mas da Fundação Catarinense de Cultura e de diversas entidades para a gente fazer uma série de festejos e comemoração, porque merece ser de fato lembrado. É um número cheio, né? 275, né? Sim. Quase tão redondo quanto o aniversário da cidade, que são 350 anos no que vem. Exato. Então a gente tem essa possibilidade de uso da cultura cada vez mais forte. E assim, né, quando a gente viaja, mesmo a pessoa que não gosta muito, não quero ir, artesanato não quero, mas ele vai. Exato. Né? Então a gente tem que estar. A gente tem o artesanato de novo no Largo da Alfândega, tem o artesanato indígena também, né? Quer dizer, é contemporâneo, não é lá da raiz açoriana, mas tem ali no Largo da Alfândega também, convive bem. Então a gente tem dado voz e vez a essas questões culturais, né? Até como tu bem falasse, o boi de mamão não é açoriano, não tem boi de mamão nos Açores. Pois é. Se eu falar isso, a professora Lélia depois vai me mandar mensagem. É verdade. E o professor Nereu do Vale Pereira, que escreveu um livro em 2010 sobre isso, também vai me puxar a orelha. Exato. Lá tem brincadeira com bois, etc., mas o boi de mamão não. Mas o boi de mamão, a açorianidade à parte, ele está presente nas nossas comemorações, no litoral catarinense como um todo, e com outros nomes e características pelo litoral brasileiro inteiro. Mas ele está presente nas nossas atividades. No Jardim Botânico, todo final de semana tem a apresentação do boi de mamão, para justamente as crianças, principalmente, conseguirem aproveitar isso. E eram coisas que, de repente, há 10 anos não tinha em Florianópolis. Eu quero ver um boi de mamão, meu Deus, tinha que rezar para onde é que vai ter. Onde é que tem grupos, perdeu. Quase toda semana tem no Largo da Alfândega, no mercado, lá no Jardim Botânico, que é um outro espaço que foi entregue à cidade inteira, não só onde ele está inserido, mas a cidade inteira está frequentando muito sábado e domingo o Jardim Botânico. Então a gente tem levado, e vem por aí agora de 6 a 16 de outubro a Fena Ostra. Agora tem a Fena Ostra. A gente vai também utilizar muito as questões culturais, até porque é a festa nacional da ostra e da cultura açoriana, e a gente vem forte nesse aspecto na Fena Ostra também, que vai ser, não volta mais para lugar fechado, ela vai ser na Praça Fernando Machado, onde era o Miramar, né? E no próprio novo Largo da Alfândega, uma festa popular com entrada franca. Boa ideia, hein? Boa ideia. Isso, acho que a gente não pode retroceder. Exato, porque fazer num lugar fechado parece que não tem o calor humano, aquela coisa da cidade mesmo, né? Eu acho que isso realmente resgata mais, ou valoriza, né? Então, a cultura está muito intrínseca, né, ao turismo, né? Então a gente tem valorizado as questões
açorianas aí, acho que como nunca, diria. É verdade, é verdade. Olha, quero te agradecer muito. A gente aqui está já terminando o nosso tempo, mas eu acho que a gente tem muito ainda mais para falar, né, dessa questão da cultura e tal. Mas assim, eu queria só te fazer perguntar uma curiosidade. Você que vive aqui, você que é secretário de turismo e tal, tem algum lugar da ilha que realmente hoje te encanta mais? Ou daquilo que foi feito até agora, de toda essa remodelação, né? No centro, em alguns outros pontos e tal. O que mais te encanta aqui em Florianópolis, hein, hoje? Eu vou dizer que nós entregamos ontem a sala dos guias de turismo ali no Largo da Alfândega, né? Eu estou apaixonado pelo Largo da Alfândega, pelo mercado e pelo prédio da Alfândega. Estou apaixonado. Né? E estou levando meu filho, porque eu não nasci aqui, moro aqui há quase 40 anos, sim, mas o meu filho Manezinho, ele já... O principal local dele é que ele fala, pai, vamos andar no mercado público hoje. Olha, né? Só. E nem faz cara feia quando sente o cheiro do peixe, né? É Manezinho raiz mesmo. É raiz esse. Esse é raiz. Tá certo, querido. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Tomara que a gente tenha outras novidades aqui bacanas, né? E principalmente aí nessas festas que vão vir daqui para frente. Obrigadão, ótima noite para você. Para você de casa também, obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Conexão ND. Semana que vem a gente está de volta, hein? Até lá.